Hoje pela manhã, eu estava vendo, junto com a minha namorada, um telejornal onde aparecia uma reportagem sobre as vacinas que os bebês têm que tomar. E uma das questões que nós levantamos é por que as coisas têm que serem assim, né? É óbvio, a ciência nos ensina que nós precisamos ter anticorpos nos nossos corpos, o quanto antes melhor, por isso os bebês tomam vacinas tão cedo, para que nós estejamos protegidos, ou o corpo esteja preparado para resistir e se defender quando bactérias e vírus reais entrarem nos corpos. Mas a questão filosófica é por que as coisas funcionam assim? Por que na natureza organismos invadem outros, né? Talvez a própria... E a minha namorada acrescentou, né? Por que nós não estamos prontos para isso? A ciência vai dizer também que, bom, nossas mães talvez passem alguns anticorpos, mas não passam todos. E talvez a biologia também ajude a nos responder a questão por que as coisas funcionam assim no mundo. Embora eu não tenha conhecimento de que teses a biologia apresenta. Mas talvez tenha alguma relação com o fato de que é mais fácil para organismos invadirem outros organismos do que produzirem seus próprios alimentos. Me parece que a resposta vai nessa linha, né? Nem todos os organismos são autótrofos, como as plantas, né, que produzem seus próprios alimentos sem fazer uso de outros organismos. Quer dizer, as plantas coletam seus alimentos a partir da combinação de elementos minerais. O que é estranho é que talvez as plantas, como organismos, não tenham conseguido ir além, né? Será que elas pararam no tempo, como se diz? Será que só os organismos que consomem outros organismos foram capazes de sair do chão, de se movimentar, né? Essa é uma questão muito interessante, até porque eu também acredito na ideia de alimentos de origem mineral como até uma forma de um agir ético, né? De você não destruir os outros seres. Por isso que eu não como carne e procuro comer e reduzir o mínimo consumo de alimentos de origem animal. Mas também me preocupa, quando você é vegetariano, você também come outros organismos, você come plantas e algas, fungos. Não são propriamente animais e nem propriamente plantas, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto desse vídeo é por que as coisas são assim, porque nós estamos sempre despreparados em relação ao mundo, porque o mundo se constitui dessa maneira, né? Nós sempre somos surpreendidos, nós sempre somos... Talvez isso nos mostre que nós somos realmente parte do mundo e não o centro dele, né? Eu observo, por exemplo, bebês humanos ou até filhotes de outras ditas espécies, né, que se põem em risco, né? Um bebê que, por exemplo, põe o dedo na tomada, ou um gato que sai na rua sem se preocupar com o que pode acontecer, um carro atropelá-lo, né? Você pode dizer, bom, mas é que a mente humana, ela nasce quase vazia e você precisa de experiências que te informem sobre o mundo, né? Isso também é óbvio, né? A ciência nos informa e mesmo a filosofia, né, mostra que na mente não haveria nada a não ser aquilo que a experiência forneça. Isso é aristotélico, né? Agora, de qualquer maneira, isso nos incomoda, né? O fato de que nós façamos parte de um mundo onde nós precisamos a cada geração instruí-las sobre o que está à sua volta. Isso não parece fazer sentido. Eu acho que se nós pensarmos no mundo ideal, talvez o certo seria
um conhecimento quase intuitivo das coisas. Talvez falte uma programação dentro do nosso cérebro, né, de parar para examinar, coletar informações. Isso os bebês têm, talvez mais primitivo, né? Não tão completo quanto intuitivamente. Eu acho que no fundo gostaríamos que fosse assim, né? Que cada ser tivesse no seu corpo um território limitado, ou, perdão, respeitado, né? E de certo modo limitado também, né? O corpo pertence a cada ser. Nós temos essa intuição. É um absurdo que esse corpo possa ser invadido, destruído. E também parece ser um absurdo que bebês não tenham um pouco desde cedo, uma capacidade de testar as coisas sem se pôr em risco, por exemplo. Pode ser uma reflexão estranha, porque as pessoas podem dizer que o mundo é assim e pronto. Mas me parece que volto novamente à ideia de intuitivamente, ou algo dentro de nós sugere que isso não deveria ser assim. Que nós não precisaríamos aprender com os erros, e que nós não precisaríamos aprender observando não só erros, mas de certo modo as experiências onde você observe de alguma forma fracassos, né? Qualquer coisa que nos estimule aí então parar para investigar e buscar as respostas, né? Talvez uma outra, bom, além de concluir filosoficamente que nós somos parte do mundo, né? Não somos superior ao mundo, somos parte dele. Isso já se constituiria no ensinamento que todos deveriam adquirir, e portanto nos tornaria mais humildes, né? Foi John Locke, no século XVII, que diz que Deus colocaria dentro de nós dois instintos apenas, né? O de sentir dor e o de sentir prazer. Talvez esses sejam duas condições, dois requisitos que nos ajudariam nesse mundo, né? Mas eu não sei se são instintos colocados por um Deus. Basta pensar que tudo aquilo que não estiver conforme o nosso funcionamento do corpo, né? Tomando o corpo como padrão, é algo que nos perturbaria. E tudo aquilo que estivesse conforme o corpo, tal como o corpo funciona, isso nos agradaria. A ideia de prazer, os sentimentos, as sensações de prazer e dor, né? Por exemplo, quando você tem uma temperatura de 42 graus, ela é fora daquele padrão que é o de 37 ou 36,5, e portanto reagiríamos. Mas porque se tornou padrão o 36,5, né? Não sei se porque essa temperatura é dentro do corpo da mãe, né? E de alguma forma, será que é genético o 36,5, né? Como um padrão, e a partir daí tudo que for diferente soaria um alarme, né? Dentro de nós. Finalmente, eu gostaria de acrescentar que talvez a pergunta por que nós não nascemos completos, ela se responda em parte, já foi respondida, porque somos parte do mundo, mas também porque se nós tivéssemos um organismo do tamanho do universo, talvez então nós fôssemos realmente completo. O que sugere e o que eu sugiro é que talvez o universo inteiro seja não sei se necessariamente um grande organismo, mas aquilo que as religiões chamam de Deus, né? Só aí então é que você estaria completo. Só aí então você teria todo o conhecimento necessário, né? Só aí você seria infalível.
embora a questão de organismo é questionável até por Nietzsche no século XIX, né? Um organismo é um indivíduo, parte de um grupo, de uma coletividade. Não sei se daria para chamar por isso o universo um organismo, mas de qualquer maneira, se no universo surgem organismos e seres conscientes, por que ele próprio também não é um organismo, um ser consciente? Ainda que seja um indivíduo, sequer espécie tem, né? Ou quem sabe há espécies, muitos outros universos, não sei.